Tá bom, né? Eu gostava do modo antigo, vim aqui dirigir. Bonitinho, assim, ó. Era mais prático, né, irmão? Ele tem que acostumar com essa modernidade. Não vai aparecer ali, mas não. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria ter você e sua família conosco. Vamos aos avisos e informações. Agenda da semana. Fique atento e participe. Nossos encontros, dia de domingo, às 19 horas, tá? Louvor e adoração, presencial ou online. Quarta-feira, unificada, às 20 horas, oração e doutrina, presencial e online. Os cultos têm sido uma bênção. Ontem foi uma bênção, o culto de jovens, né? Estivemos aqui reunidos, foi maravilhoso, louvar e glorificar nosso Deus. Que você possa fazer parte dessa alegria junto conosco. Venha participar da IBD, tá? Na classe de adulta, às 9 horas, com o irmão Maurílio, também tem sido uma bênção. Nós estamos estudando o livro de Atos. Quem participou sabe que tem sido edificante para nossas vidas, né? Jovens, adolescentes, às 10 horas, com o irmão Marcos. Não percam, tá, gente? É maravilhoso a palavra de Deus, que cada dia tem poder de transformar nossas vidas. Mês de maio vem aí, né? Mês da família, que nós possamos estar orando por muitas famílias, para nossas famílias, pois passamos momentos difíceis, né? Mas como diz a palavra do Senhor, maior é que está em nós do que está no mundo. Agora nós temos uma novidade, Rede 3.16, a nossa Rádio Batista, que há um tempo atrás não tinha, agora tem. Para você escutar a Rádio Batista, você tem que abaixar o aplicativo. E é bem edificante, gente, é maravilhoso. Vamos orar, amém? Curva-se a cabeça. Senhor, meu Pai, louvado e glorificado seja sempre teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai amado, por mais um dia de vida estar na tua santa presença. Obrigado por esse culto, Senhor, que estamos retornando, Pai amado, estar aqui em comunhão com os irmãos e comunhão também com aqueles que não possam estar presentes, mas estão nos assistindo, Pai amado. Que nesta noite, Pai, Tu venha cada vez mais transformar a nossa vida, Senhor. Nos ensina, Senhor amado, a amar, a perdoar, a Te amar acima de todas as coisas, Pai. E toma a direção desse culto, tudo que viemos fazer aqui, falar, seja dirigido pelo Teu Espírito, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Eu Te oro e Te agradeço, perdoando meus pecados. Amém. Agora nós vamos passar para o nosso momento missionário e eu chamo o irmão Marcos. Boa noite, igreja do meu Senhor, graça e paz a todos, amém? Bom estarmos aqui nessa noite. Então, nosso momento missionário, nós estamos com a campanha esse ano aí, de missões mundiais, viva o poder de transformar. Eu creio nisso, Aquele que se entrega a Jesus, aquele que conhece a Jesus, com certeza, ele é transformado. E tenho vivido isso e sei que muitos irmãos têm vivido isso nesses dias. Esse é o tema, né, da nossa campanha. Eu queria falar agora da nossa divisa,
A nossa divisa da campanha está lá em 2 Timóteo 1,7, e que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor nos deu um espírito, e não foi de temor, foi de poder, de amor e de equilíbrio. Que a gente possa viver, na nossa vida esse versículo bíblico, que a gente não tema, mas que a gente confie, porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Amém? Eu queria agora falar, do nosso alvo, vamos dizer assim, da nossa ideia para nós levantarmos a oferta para a campanha de missões desse ano. E o desafio que eu passei e tenho passado é: o valor da sua oferta é o tamanho do seu pé, Eu queria só pedir para o Maurílio passar os slides aqui no telão, que os irmãos acompanharem. Pode passar, pode passar. Aí, obrigado, Maurílio. Então, a nossa oferta para a campanha desse ano, irmãos, é o tamanho do seu pé. Qual é o tamanho do seu pé? O seu pé é 41. Então, a sua oferta para a campanha de missões mundiais desse ano é R$41. É um desafio? É. Sabemos o momento da igreja, o momento da nossa nação, mas você pode, ofertar por partes. Não precisa dar os R$41, por exemplo. Você pode ofertar 20, depois os restantes, mas não deixe de contribuir para a expansão do reino, a expansão do evangelho em todo o mundo. E quando se trata ainda por cima de campanha de missões mundiais, a gente tem um problema muito sério, porque toda a nossa oferta, irmãos, ela é convertida em dólar. Imagina isso. Então, se você der R$50 de oferta, por exemplo, para a campanha de missões mundiais, você sabe quanto vale a sua oferta em dólar? O dólar acho que está R$5, se não me engano, está 5 e alguma coisinha. Então, você vai estar doando aí $10. $10 para a campanha de missões mundiais. Nós temos um problema com isso, mas nós cremos num Deus que supre, Basta que a gente realmente crê e a nossa oferta seja uma oferta de amor. Então não deixe de ofertar. A nossa campanha de missões mundiais vai até o dia 9 agora de maio, tá bom? Até 9 de maio a nossa campanha. Então você tem até 9 de maio para fazer a sua oferta para missões mundiais, E se você fizer a sua oferta via banco, por favor, avise ao setor financeiro da igreja que você fez uma oferta para a campanha de missões mundiais. Por quê? Porque senão o pessoal de finanças vai achar que tudo é dízimo, ou é uma oferta eventual. Eu preciso que você, se ofertar via banco, ou via maquininha, por exemplo, aqui na igreja a gente tem uma maquininha, identifique a sua oferta. Essa oferta é para a campanha de missões mundiais. Tudo bem, irmãos? Então, qual o tamanho do seu pé? É o tamanho da sua oferta para a campanha de missões desse ano. Seu número é 37, é R$37 que você vai estar ofertando, Lógico, caso você não possa, irmão, eu só posso dar R$10, não há problema, Deus sabe todas as coisas. Mas só não deixe de ofertar para a campanha de missões, para nós abençoarmos o campo missionário mundial, tá bom? Vamos trabalhar para podermos ofertar para a nossa campanha. Agora sim, eu pedi ao Maurílio que coloque o vídeo da campanha desse ano. Não é possível? Só na internet? Só no YouTube? Então a gente vai passar então, Porque senão a gente não tem como nós vermos aqui, Então a gente vai pular. Nós não estamos conseguindo transmitir aqui no computador, na tela aqui para nós vermos o hino da campanha desse ano. A gente vai pular então o vídeo da campanha, tá bom? E eu queria, antes da leitura bíblica, eu queria orar pelos nossos irmãos que estão no campo missionário, não só mundiais, nacionais, locais, estaduais. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Vamos orar pelos nossos irmãos. Certa vez um missionário disse: irmão, às vezes o que a gente mais precisa não é de dinheiro, é de oração, porque os desafios no campo são muito difíceis e a gente é mais sustentado por oração do que realmente situação financeira. Então nós vamos orar agora, pedir ao Senhor que abençoe os nossos irmãos que saíram daqui e de tantos outros locais para servir em campos distantes. Curve sua cabeça agora, eu queria orar. Deus, Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite, poder estar reunido aqui. Que alegria é, Pai, poder estar em Tua casa. Como o salmista disse:
Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. E realmente, Pai, estar aqui para nós é uma alegria, é de um significado, Senhor, tão grande, Senhor, de poder estar em comunhão com meus irmãos, de poder estar reunido aqui para adorar o Senhor, porque o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor instituiu a igreja, e a igreja tem um papel fundamental na nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, Pai, a nossa nação, para que esse mal vá de vez embora e que possamos ter mais irmãos aqui, adorando a Deus conosco, Senhor. Abençoa, Deus, esse tempo também aos nossos irmãos que estão nos campos missionários, Senhor. Muitas são as lutas, Senhor, muitas são as dificuldades, os desafios, mas o Senhor é aquele que chama e é o Senhor que capacita, que sustenta. E eu quero orar, Deus, nessa noite, pela vida dos nossos missionários que estão espalhados nos 4 cantos da terra. Quero orar, Deus, para que o Senhor aumente a fé deles, que eles se rendam a Ti, Deus, no dia da dúvida, nos dias maus, que eles se rendam a Ti e confiem que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Quero orar nesse tempo, pela vida de todos os nossos missionários, pelos nossos líderes que estão à frente dos campos também, os coordenadores, os diretores, o presidente da Junta de Missões Mundiais. Deus, quero orar para que o Senhor dê sabedoria a esses homens, para que possam, Senhor, estar sempre com a estratégia vindo do céu para alcançar vidas, Senhor. E eu quero orar também em especial, Senhor, pela nossa igreja, para que a gente tenha um coração missionário nesse lugar, Senhor. Coloque esse desejo no nosso coração de alcançar vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz essa igreja uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa em alcançar vidas, Senhor. Coloca isso em nós, Senhor, que a gente não se cale, que esse espírito que o Senhor disse que nos daria, nos encha de coragem, de ousadia para falar do Teu amor, a tempo e fora de tempo, Senhor. Quero orar nessa noite, para que a gente levante uma grande oferta, Senhor, que o Senhor mova os corações dessa casa, para que a gente oferte, Deus, com alegria, com amor, Senhor, sabendo que vai abençoar nossos irmãos em Cristo que estão espalhados, Senhor. Cuida, Deus, a Tua igreja nesse tempo. E, Pai, abençoa esta noite o nosso culto, que seja um culto agradável a Ti, Senhor. Que a nossa alegria seja o Senhor acima de tudo e de todos, ó Pai. Cuida de nós, Senhor, nessa noite e recebe as nossas vidas no nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém? Rosana? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica. Vou pedir para os irmãos fiquem de pé. E quem está em casa, vamos fazer reverência ao nosso Deus. Romanos 6, de 5 a 10. Vamos ler todos juntos, irmãos? Se desta forma fomos unidos, Ele, da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Amém. Louvado seja nosso Deus. Vamos passar agora um momento de louvor e adoração. Convido o grupo de louvor.
Graça e paz, amada igreja. Novamente, graça e paz, amada igreja, aos irmãos que estão nos assistindo pelo nosso canal. Como é bom podemos estar, né, na casa de Deus, adorando. Sei que estávamos adorando nos nossos lares, mas não é a mesma coisa que estar aqui na igreja com os irmãos, né, presencialmente. E agradecemos também aos irmãos e às orações que fizeram por nós, que estávamos aqui, né, dirigindo o culto, fazendo a obra de Deus, né? Os irmãos que puderam ficar em casa, amém, né? E que mais a obra do Senhor não pode parar, e cá nós estávamos louvando, adorando ao Senhor, levando a adoração a vocês que estavam em casa, que continuam em casa, que continuem se cuidando para que nenhum mal venha cometer, né? Vamos em Salmo 119, do 10 e 11 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Né? Que possamos estar sempre guardando a palavra de Deus em nossos corações, para que não pequemos contra Ele, né? Vamos louvar nessa noite. Ser uma oferta agradável
sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, Jesus. Em João 11, 25 disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha
estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Em 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que eles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, irmãos.
Pode se assentar. Como é bom, maravilhoso louvar nosso Deus, né? Estamos alegres, louvamos o Senhor. Estamos tristes, louvamos o Senhor, porque Ele faz presente em nossas vidas. Agora nós vamos passar para o nosso momento, irmãos, de intercessão. Se você tem algum pedido, pode colocar aí no chat que nós vamos estar orando por você, tá? E eu gostaria de saber se algum irmão nessa noite tem algum pedido de oração. Amém. Mais alguém? Antes de orarmos, irmão, gostaria de fazer uma breve leitura bíblica lá em Efésios 3:20. É um versículo bem conhecido nosso, né? Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom. Deus cuida do seu povo. Ele nos livra a gente de coisas que às vezes a gente nem percebe em nossas vidas e Deus tem livrado. Ele é um Deus presente. 3:20. Efésios 3:20. É um versículo maravilhoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele não foi, ele é. Creia. Ele tem poder para salvar, ele tem poder para libertar e tem poder para curar. Seja cura da alma, seja cura do corpo. Ele é poderoso. Louvado seja sempre o santo nome. Quando passamos situação difícil, que nós possamos lembrar desse Deus, que Ele continua. É o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é poderoso. Eu gostaria de pedir à nossa diaconisa, irmã Balbina, que viesse aqui fazer essa intercessão. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus seja louvado. Engrandecido seja o nosso Deus. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, neste momento, ó Pai querido, nós agradecemos, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor reservou, para que nós possamos estar aqui na Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos um Deus em que nós possamos confiar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que o Senhor tem derramado sobre os Teus filhos, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Pai, visitando, Pai Santos, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, nessa hora, Senhor Deus, os necessitados, Senhor Deus. As pessoas que estão, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, por tantas tribulações, Pai, por tanta enfermidade, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, as pessoas que estão no leito da dor, Senhor Deus. Aquelas pessoas, Senhor Deus, que perderam seu antes querido, Senhor Deus. Quantas pessoas, ó Pai, estão chorando, Senhor Deus, a perda dos seus familiares, Senhor Deus.
Pai, faz cessar, Senhor Deus, essa enfermidade na face da terra, Senhor Deus. Jesus, visita o teu povo, meu Pai. Fica, Senhor Deus, com cada um de nós, Senhor Deus. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus todo o tempo, Pai. Nos momentos difíceis, Pai, nos momentos alegres, nos momentos de tristeza, o Senhor está conosco, Pai. Eu venho te agradecer, Senhor Deus, porque nós temos um Deus em que nós possamos confiar, possamos acreditar. Somos um escolhido teu, Pai. O Senhor nos escolheu para que nesta noite estamos aqui te servindo, Espírito e verdade, Pai. E nos ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos cada dia, Senhor Deus, te servir melhor, procurar aprender mais da tua santa palavra, Senhor Deus. Jesus, olha para nós, cuida da tua igreja, Senhor Deus. Vivifica a tua igreja, Senhor Deus, para que nós possamos conseguir, Senhor Deus, andar, Senhor Deus, para frente, Senhor Deus, andar avante, trabalhar de ombro a ombro, Senhor Deus, para que a tua palavra seja expandida neste mundo, Senhor Deus. Jesus, nos dá, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, para que nós possamos a cada dia, Senhor Deus, estar anunciando a tua palavra, Senhor Deus. Não importa a circunstância da vida, Pai, mas que nós possamos estar dispostos a falar do teu amor para as pessoas que estão precisando de ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, sou grata a ti, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Eu sou grata a ti, Senhor Deus, porque o Senhor esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, Pai. O Senhor esteve ali comigo, com o teu servo Isaac, ali, Jesus, cuidando dele, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem cuidado do teu povo, Senhor Deus. Fica conosco, Pai Santo. Jesus, eu te peço, Pai, que ao terminar esse culto, Pai Santo, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor Deus. Que nós possamos estar, Senhor Deus, sendo guiados por Ti. Espírito Santo de Deus, vem estar conosco, Senhor Deus, com a Tua igreja. São essas bênçãos que eu te peço, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja sempre teu santo nome. Agora nós vamos passar para nossos momentos de dízimo e oferta. Antes de você devolver seu dízimo, ora ao Senhor, agradeça ao Senhor. E nas nossas orações, que nós não possamos esquecer nossos irmãos que precisam de uma porta de emprego. Porque nosso Deus é um Deus de milagre. Eu vivi isso na minha vida. E louvo o Senhor, porque Ele é um Deus que cuida de nós a todo tempo. Momento de dízimo e oferta. Nós temos a nossa conta, tá? Nossa agência. Quem quiser, tá ofertando. Também pode ser pelo Pix, né? Que é bem prático e rápido, tá? E aí tem o número. Se você desejar contribuir para a obra do Senhor, aí está as informações. Em 2 Coríntios 9:7, parte B, diz assim: Deus ama que dá com alegria. Como é bom ter essa alegria no nosso coração, devolver tudo que o Senhor tem nos dado, né? A vida, o emprego, a família. Nós temos motivo para louvar o Senhor? Temos, o suficiente. Tá? Porque Deus está conosco. Vamos orar, irmão. Ai, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por esse momento maravilhoso de estarmos aqui como corpo de Cristo, louvando e bendizendo o teu santo nome. Como tu és bom, em todo o tempo tu és bom, Senhor. Seja na alegria, seja na tristeza, tu está conosco, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelos dízimos e oferta, pelos empregos que tu tem dado a nossos irmãos, pelos empregos, Senhor, que tem contribuído para a nossa família, Jesus amado. Ó Deus, Tu é Deus dos impossíveis. Nessa noite eu quero que a vida dos meus irmãos, a vida dos vizinhos, Senhor, do pai de família que clama nessa noite por uma porta de emprego. Nós sabemos que o agir é Teu, o mover é Teu, e tudo é para a Tua glória, Senhor. A Deus, tenha misericórdia pelo pai de família que tem chorado, Senhor. Porque vivemos momentos difíceis no mundo, mas que ele possa olhar para o céu e lembrar que tem um Deus,
um Deus provedor de todas as coisas. Obrigada, Deus, que Tu coloca em nossos corações. Está sempre orando pelos nossos irmãos, por aquele, Senhor, que necessita de um milagre, porque Tu é o Deus de milagre, Pai. Obrigada, Deus, porque eu vivi um milagre na minha vida. E eu sei que a todo momento Tu tem cuidado de nós, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Eu louvo o Teu nome, eu glorifico o Teu nome, Pai, porque Tu faz presente em nossas vidas. Tu é um Deus real, Tu é um Deus verdadeiro, Tu é um Deus poderoso, Pai. Louvado seja sempre o Teu santo nome. Obrigada, Jesus, por tudo mesmo que Tu tem feito em nossas vidas e fará. Louvado seja o Teu santo nome. Eu oro e Te agradeço, Senhor, perdoando os meus pecados. Amém. Agora nós vamos ter um momento da mensagem com o pastor Wagner. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo ricamente derramada sobre a sua vida. Você que cá está presencialmente em nossa celebração desta noite, você também que nos acompanha de sua casa ou de outro local, que também você aí junto com tua família esteja sendo alcançado pela graça maravilhosa que está em Cristo Jesus. Noite muito especial, é uma alegria podermos nos juntar de novo aqui. Passamos esse último período, um tanto quanto longo até, distanciados novamente, dados os impedimentos normais desse tempo que a gente está vivendo. Há um ano atrás, começávamos a enfrentar esta pandemia em nosso país, algo inédito para a nossa geração, algo muito distante da nossa realidade, e a gente achava que ia ser há 15 dias, um mês, de repente 1 mês e meio, e tudo isso passa, as coisas normalizam, e nós já estamos aí há mais de um ano nesta situação, e as coisas agravadas, como vemos, e tantas são as perdas, tristezas e pesares. Poder estar junto como igreja, podermos congregar é motivo de alegria e gratidão. Se de um lado nós temos a dificuldade, dados os riscos, né, que nós encontramos de contaminação em todos os lugares que frequentamos, no mercado, numa padaria, numa farmácia, num ônibus, no local de trabalho, na igreja também não temos como fugir disso, infelizmente. Então, de um lado temos este risco, o qual tentamos minimizar com todos os cuidados, o distanciamento, máscaras, álcool em gel à vontade. Temos essa preocupação, mas de outro lado nós temos a grande necessidade. A grande necessidade de, enquanto homens e mulheres, termos na espiritualidade, fortalecimento e desenvolvimento da espiritualidade, uma das fontes de vitalidade da nossa vida. Daí então nós, medindo e balanceando, e enquanto igreja aqui organizada, medindo e balanceando os riscos versus a grande necessidade, nós temos tomado devido cuidado, em alguns momentos suspendendo as atividades aqui presenciais, mas nesta última semana, definindo por retomá-la, e no nosso caso aqui, PIB da Enseada, em especial motivados pela diminuição dos casos em nossa região, mas mais até do que isso, também na queda, né, dos números aí de ocupação dos hospitais em nossa cidade e em nossa região, coisa que nos é também preocupante e fator de nosso cuidado nesse tempo. Podemos então voltar, é um motivo de muita alegria, e eu quero incentivar você a que volte mesmo.
tanto vocês que já estão aqui, bom rever os irmãos. Temos algumas pessoas que também nos visitam, vocês são muito bem-vindas aqui. Deus abençoe ricamente sua vida, sua casa, sua família, mas também você que nos acompanha de casa e é desta família espiritual. Eu quero incentivar você a que, com todos os cuidados também, você devagarzinho possa, dentro das possibilidades, e retomando também a sua participação. Isso é fundamental para nós enquanto igreja, e o ser igreja nos dá esse sentimento e essa percepção que a igreja está incompleta. Quando está faltando pelo menos um, a igreja está incompleta. E nós temos esse sentimento, e é um sentimento que já tem nos acompanhado desde quando entramos na pandemia, em abril, final de março, abril de 2020, esse sentimento de estarmos incompletos, pois não conseguimos ter aquela frequência, aquela manutenção da nossa vida em comunidade de fé como tínhamos antes. Mas nós precisamos retomar isso, precisamos orar por isso, precisamos cada um de nós fazer a nossa parte dentro daquilo que nos é possível, para estarmos de fato recomeçando, retomando a vida de comunidade de fé, e assim continuando a ser abençoados e abençoar, sermos cuidados e cuidar, aprendendo e ensinando. A vida da igreja, ela é riquíssima quando todas estas coisas vêm a nós oferecidas pelo Senhor, o nosso Deus. Domingos, então, mantemos aqui a nossa programação às 19 horas. Como anunciamos aqui no comecinho do culto, nas quartas-feiras nós estamos fazendo um culto unificado com a Igreja Batista Central de Guarujá, e tanto pelas redes sociais da nossa igreja, Facebook, YouTube, mas também os que querem participar presencialmente poderão estar participando lá na sede da Igreja Batista Central. Domingos pela manhã nós temos mantido a nossa escola bíblica, ainda virtual, tem sido uma bênção. 2 turmas, os adultos às 9 da manhã, a juventude a partir das 10 da manhã, com temas atuais, extremamente enriquecedores para as nossas vidas. Eu quero encorajar os irmãos para que participem. E agora também retomando devagarzinho, à medida que podemos, as outras atividades. Ontem mesmo tivemos aqui o encontro da juventude, foi uma bênção muito grande, um bate-papo riquíssimo, pensando nas influências digitais que todos nós temos, indistintamente a idade que possamos ter nesse momento. Todos nós temos essa influência, mas a nossa juventude muito mais. E foi muito bom. A bênção de estarmos aqui foi muito joia, e de ter também esse conteúdo gravado aí no canal de YouTube da igreja, e qualquer um de nós pode em qualquer momento acessar novamente. E aí eu quero até incentivar os irmãos para que abram lá e coloquem o link, né? Peguem o link da programação de ontem, envie para jovens e adolescentes que fazem parte aí dos seus relacionamentos, filhos, sobrinhos, netos, enfim, vizinhos, amigos, filhos de amigos. Realmente foi um tempo muito precioso. Assim como também, mesmo participando presencialmente, eu quero incentivar você a usar deste meio que agora nós temos para divulgar a nossa igreja e poder propiciar que a palavra de Deus e a nossa celebração abrace outras pessoas em outros lugares. Então, toda vez que você estiver participando, seja de casa ou mesmo daqui, começou a programação, abra aí o canal do YouTube da igreja, ou mesmo Facebook, envia o link para os seus contatos. Você vai estar convidando e você vai estar abençoando alguém certamente, mesmo a pessoa passando os olhos um pouquinho, ou ficando mais tempo participando conosco. É certo que, por ser palavra de Deus, tudo que a gente faz aqui, cercados pela palavra, tendo Cristo no centro da nossa celebração como igreja, é certo que todos que participem em alguma instância, em alguma quantidade e intensidade, é certo que serão abençoados.
Eu quero ler a palavra de Deus com você nesta noite para pensarmos um pouquinho sobre ela, e eu convido então os irmãos e amigos para que abram as suas Bíblias no salmo mais famoso da Bíblia. Sabe qual é, né? O salmo mais famoso, que eu creio que todo mundo sabe, muitos até de cor e salteado, o Salmo 23. Abra aí o Salmo de número 23, nós vamos reler esse texto mais uma vez, e nós vamos pensar um pouquinho juntos sobre alguns princípios importantíssimos desta porção da palavra à nossa vida nesta noite. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Ele renova a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu tenha de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O tema que dei a essa reflexão desta noite é: quem você é diante de Deus? Quem você é diante de Deus? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado, Deus, por cada vida que aqui está diante do Senhor. Os que estão remotamente acompanhando e cultuando de casa, os que estão aqui juntos diante do Senhor. E eu peço, Pai, a Tua bênção sobre todos nós. Neste momento, Tua bênção por meio da Tua palavra. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos ajude a entender a Tua palavra. Não nos deixe ser aqueles que apenas ouvem, mas que nessa noite algo novo, ó Deus amado, cause um impacto poderoso no nosso interior. Ajuda-nos, Senhor, a absorver a Tua palavra. E em especial, tem misericórdia da minha vida e me ajuda, meu Pai, a compartilhar a Tua palavra com meus irmãos. Te louvo mais uma vez por esta oportunidade de estarmos diante do Senhor e agora diante da Tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O salmo mais famoso da Bíblia, é certo que é. Mas ao mesmo tempo que ele é o mais famoso, talvez ele seja muito pouco conhecido de fato. Muito pouco corretamente entendido. As pessoas podem conhecer a literalidade do Salmo, naquilo que está escrito, como eu disse, ter na sua mente gravado aí de cor, salteado, mas muitos dos que apenas leem ou apenas conhecem aquilo que está escrito, muitos não conseguiram ainda ou conseguem realmente entender para si, colocar no seu íntimo o sentido, obrigado minha querida, o sentido que o Senhor Deus, inspirando o seu servo Davi, fez com que ele registrasse estas linhas que originalmente tinham a melodia junto, eram cânticos e que trazem verdades maravilhosas da vida, verdades maravilhosas e profundas sobre Deus, mas também, muito particularmente, é um texto que traz verdades muito claras sobre nós mesmos.
O Salmo 23 está aí no meio de uma trilogia do Saltério. O 22, o 23, o 24 são 3 textos messiânicos, 3 textos que dá e devem ser entendidos juntos. Salmo 22 fala de Jesus e aponta para os sofrimentos que ele teria. E se nós pudermos hoje olhar e ler o Salmo 22, nesse momento da história, a gente entende que é algo que já passou. Esse salmo aponta para aquilo que aconteceu com Jesus, com a experiência de Jesus lá no passado, a maneira como ele enfrenta a cruz do Calvário. E o Salmo 22 traz com riquezas Jesus ontem. O Salmo 24, se você olhar com cuidado, você verá nuances de um apontamento escatológico, um vislumbre do Cristo numa realidade que os homens ainda não viram. Ele, o Senhor poderoso das batalhas, o Senhor poderoso na guerra, como diz o final do Salmo, que entrou nos portais eternos, que é o Senhor da eternidade e que se apresenta glorioso, vitorioso para toda a criação. Ele já o é, na verdade ele sempre foi e sempre será, porém, vê-lo desta forma é algo que ainda não é a realidade daqueles que ainda estão vivos. Até porque também não é a realidade, pois ele ainda não voltou para a consumação da história, pois ele voltará cheio de poder e glória, reinará para sempre como rei, vitorioso que ele é, e todo olho verá. E o apóstolo Paulo fala aos Filipenses que um dia, que é neste grande dia, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Um dia todo joelho se dobrará diante dele, para a glória do Deus Pai, confessando que ele é o Senhor, seja por livre e espontânea vontade, com o coração cheio de júbilo, como é de fato a verdade daqueles que já conhecem a Jesus, ou obrigatoriamente naquele dia todos se dobrarão diante dele. Aponta para algo que ainda acontecerá. Então, Salmo 24 é esse vislumbre de um Cristo futurístico, do Senhor que reina em glória. 22 mostra-nos Jesus ontem. O 24 aponta para uma realidade que ainda viveremos, Jesus amanhã. E o 23? O 23 nos aponta, nos mostra e traz a nós a realidade de um Jesus hoje. Ele mesmo disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que Jesus é o sumo pastor das nossas almas. E é belíssima essa figura do Senhor como sendo pastor, mas isso só se efetiva na prática. Há aqueles que enxergam-se como sendo ovelhas deste Senhor. Nessa semana, na verdade faz uns 10 dias aí, viralizou nas redes e nas mídias um filminho, um filminho de uma ovelhinha sendo resgatada de um buraco. Não sei quantos viram, o Maurílio certamente viu. E ali um menino, maior esforço para tirar a ovelhinha de um buraco, e tira, e ela sai toda saltitante, e não dá 5 metros e ela cai de novo no mesmo buraco. Que era uma vala gigante assim. Se você não viu, veja, é interessante, mas é assim mesmo. E por que a palavra de Deus traz esta figura de Jesus como pastor? Porque a palavra de Deus também traz esta figura das pessoas como sendo ovelhas. Em especial aquelas que já conhecem a Jesus, aquelas que já conhecem a Deus, aquelas que começam a se relacionar com Ele, e que entendem as suas limitações e entendem que precisam de Deus. Estas pessoas precisam perceber as suas limitações. O verso 1, ele seria já pleno em si, não precisaria do restante.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original o sentido é: se o Senhor é o pastor, de nada eu terei falta. É muito bem traduzido quando se coloca o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. A gente corre o risco de errarmos quando, popularizando esse versículo, a gente acrescenta um "e". O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque aí já dá uma aparência de uma conjunção. Na verdade, a realidade de estar totalmente pleno, de absolutamente de tudo que se precise, para a realidade do aqui e do agora, para cada um dos dias que você vai viver ainda sobre essa terra, e até para a perspectiva de sua eternidade. A realidade de ter e estar pleno e completo se dá em consequência de ter este Deus, de ter a Jesus como seu pastor. Por isso a pergunta que norteia a nossa reflexão de hoje: quem você é diante de Deus? Nós temos a inclinação natural de nos ver, nos sentir e viver como se dependêssemos de pouca coisa ou de pouca gente. Nós gostamos de ter o poder nas mãos, nós temos uma necessidade de ter o controle. Nós temos dificuldade da interdependência, seja uns dos outros, e um menino, quando ele vai fazendo 15 anos, ou a menina também, 16, ele já começa a querer gritar e tomar sua alforria, porque ele começa a achar-se autônomo ao ponto de conseguir viver independente até dos pais. Assim também é a vida adulta. E isso é uma raiz pecaminosa, consequência desse pecado original de Adão, Eva, que quando seduzidos pelo mal personificado naquela serpente, vem o fruto, e muito mais do que apenas atrativo aos olhos ou ao paladar, eles conceberam a possibilidade daquele fruto torná-los como Deus. E eles então pegam, comem, os olhos se abrem, porque na verdade o coração deles queria ocupar, ter o controle, conhecimento, poder, autonomia, a independência, a liberdade de que Deus tem. Os homens, homem e mulher, também quiseram ali. Isso continua acontecendo comigo e com você, e nós temos esta inclinação muito latente para a autossuficiência, para nos garantir na força do nosso braço, para nos confiar nos recursos que temos, para depositar toda a nossa vida no nosso currículo, no que podemos ter, em quem temos nos tornado. E aí, quando nos chocamos, como nesse tempo, com uma pandemia como esta, que pessoas próximas a nós, ou até nós mesmos, precisam de ter um equipamento para ventilar o seu pulmão, e a pessoa percebe que nem o oxigênio ela consegue ter sozinha, nós somos levados a ter a ficha caindo e percebemos o que a Bíblia apresenta desde sempre, que nós somos extremamente limitados, extremamente frágeis, e que assim como uma ovelha, por todas as suas limitações físicas e de característica natural, por ser o animal que é, somos figurados e apresentados e assemelhados como ovelhas na palavra de Deus em vários momentos, justamente porque o Senhor lança a luz em nós com a sua palavra para nos fazer entender que a gente vive melhor quando a gente reconhece nossas limitações e a gente recorre ao Senhor, aquele que quer cuidar de nós.
Jesus tem pretensão e disposição de ser pastor de todos os homens e mulheres. Porém, nem todas as pessoas têm disposição de se colocarem como ovelhas de Jesus. Ovelha é um dos animais que está na base da cadeia alimentar. Ovelha não faz presas, mas ela é presa, e presa fácil. Ovelha não tem nenhum dispositivo de defesa. Ovelha tem visão curta, porque os seus olhos são pequenos, e quanto mais lã, mais dificultada e limitada fica a sua visão. Ovelha tem perna curta e pata sem garras. Ovelha não tem presas para destroçar alimento. Ovelha não tem espinhos, não exala cheiro, não é peçonhento, não tem veneno. No máximo que a ovelha pode fazer é dar cabeçada nos outros, nas próprias ovelhas e em pessoas. Mas a ovelha é um bicho facilmente capturado e morto, é uma presa fácil, dadas suas características naturais com as quais Deus a criou. Gente, por mais que nós nos achemos super-homens e super-mulheres, e nós temos as nossas potencialidades, é lógico que temos, porém, a palavra de Deus nos mostra claramente que nós somos frágeis e limitados. E quando vivemos pautados na força do nosso próprio braço, encontraremos logo o nosso limite, frustraremos, ficará pesado, o fardo, muito mais do que o que a gente possa carregar. Agora, quando a gente percebe a nossa limitação e a gente enxerga que Jesus quer cuidar de nós, e a gente se rende, se entrega ao cuidado dele, a gente se coloca como ovelha, entregando as nossas vidas ao cuidado do sumo pastor, as coisas mudam de figura para a gente. Não sei como você tem se sentido nesta noite, nesta semana, neste mês, chegando aí no finalzinho de abril deste ano, também tão duvidoso, mas uma coisa eu quero relembrar a você: Jesus quer cuidar de você. E Ele tem disposição para ser o pastor, aquele que cuida. E se você perceber suas limitações e se colocar como ovelha dele, quanta coisa boa e melhor pode acontecer com você. O texto narra então o porquê que nada me falta. Depois dessa frase que já é conclusiva em si, Senhor é meu pastor, nada me faltará, o salmista, o rei Davi, ele coloca alguns outros aspectos, como que detalhando, extremamente relacionado com a dinâmica da vida de uma ovelha. Ele coloca com detalhes o porquê que não nos falta nada. Gente, quando o Senhor é pastor, e é o meu pastor e o seu pastor, primeira coisa, Ele nos oferece contentamento. O verso de número 2 diz que Ele, o Senhor, quando é pastor, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Você sabia que um dos animais mais difíceis de saciar é a ovelha? A ovelha come muito. A ovelha, o estômago dela pode chegar à proporção de quase 70% da dimensão do seu corpo. É a barriga e o resto, né? E por que tem um estômago tão grande e elástico, como a maioria dos estômagos, mas da ovelha chega nessa proporção? A ovelha é um bicho de difícil contentamento, que não se satisfaz com facilidade. Qualquer semelhança com a gente é mera coincidência? Não sei você, mas muitas vezes eu me vejo extremamente insatisfeito. Como nós temos dificuldade de nos contentar com o que já temos. Como nós temos facilidade de, mesmo recebendo algo bom, maravilhoso, especial, pontual para aquele momento da nossa vida, como nós sempre queremos algo a mais. É como criança na segunda quinzena de janeiro. Quem já tem filho, já teve neto.
Aqueles que podem sempre se esforçam para dar aquele presente especial no Natal, que a criança estava esperando. E a criança, quando vê o presente, é a realização. Não precisa de mais nada naquela última semana do ano. Entrou janeiro, primeira semana, segunda semana, mas não tenha dúvida. Antes do final de janeiro, seu filho, neto, ele já vai mostrar para você, o brinquedo já está lá encostado e ele está lá vendo um comercial, alguma coisa, hoje no YouTube, eu quero isso. Desde pequenos, isso já se deflagra em nós, a nossa dificuldade no contentamento pessoal. Ovelha, ela dificilmente deita e ela só o faz com tranquilidade quando ela está de pança cheia, quando ela está saciada, quando ela está satisfeita. A figura então que Davi coloca aqui, que o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, é a figura de uma ovelha que está deitada por satisfeita já, mas ainda tem muita grama para comer, porque os pastos ali que ela está deitada são verdejantes. É a figura de que o contentamento de alguém que é a ovelha de Jesus não está naquilo que ela se alimenta, que é externo, mas se dá daquele ou naquele com quem ela é alimentada, em quem ela se alimenta. Não é aquilo que vem às mãos, que às vezes nos satisfazem, em outros momentos nos frustram e a gente quer um pouco mais. Não é aquilo que vem às mãos ou ao bolso, mas é aquele que vem ao coração. Jesus diz também no Evangelho de João: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão será saciado. Em João capítulo 4 ele fala: eu sou a água da vida. E se você beber da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, essa água fluirá do seu interior para a eternidade. Enquanto vivemos pautados naquilo que podemos ter, seremos insaciáveis como um saco sem fundo. Quanto mais temos, mais achamos que precisamos, porque a gente está focando e desejando tudo que está à nossa volta, tudo que vem às mãos, tudo que vem ao bolso. Quando a gente desvincula o nosso olhar das coisas e voltamos nosso olhar àquele que é Senhor sobre todas as coisas, e antes de nos alimentarmos, usarmos, termos tudo que está à nossa volta, nos aproximamos daquele que é tudo que nós precisamos, e nos alimentamos nele, inclinamos a nossa vida a ele, deitamos o nosso coração nele, ele nos sacia, ele nos completa, ele nos satisfaz. É diferente quando a gente vive correndo atrás das coisas e sempre querendo um pouco mais. É diferente de quando a gente encontra Jesus e a gente vê nele a resposta para todos os anseios do nosso coração. E a gente se entrega a ele. E a gente passa a receber das coisas que ele nos dá, que muitas vezes não enche as mãos nem os bolsos, mas certamente todas as vezes preenche o nosso interior. O Senhor oferece contentamento. Quando Jesus é pastor, ele oferece contentamento. Se o Senhor Jesus ainda não é seu pastor, é certo que você vive insatisfeito e se vê ainda insaciável. Segunda coisa que o texto nos ensina é que o Senhor, quando ele é pastor, ele oferece segurança e renovo. Ele guia-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ou em outras versões, renova a minha alma. É a dinâmica, é o entendimento do refrigério renovador que às vezes buscamos tanto nos dias quentes de verão. Dia quente de verão, você lá na conhecidíssima Thiago Ferreira, correndo atrás das coisas,
e querendo, aqueles que gostam, uma água de coco geladinha, ou mesmo uma água natural, um refrigerante, um suco. Como é a sensação prazerosa quando você mata a sede. E não apenas para o corpo, mas como aquilo te dá ânimo novo para continuar lá na Tiago Ferreira as compras, ou um atleta que está no exercício e ele para se hidratar. Na maratona a gente sempre vê isso, o triatlon, os atletas correndo ou pedalando, pegam um copinho de água para se hidratar um pouquinho, e aquilo, novo ânimo para continuar a caminhada. A gente, na dinâmica da nossa vida, a gente é certo que chega nos nossos limites. Todo mundo tem seus limites, todo mundo tem. Aqui na nossa região de Cais, nós podemos ver fácil, né, a dinâmica dos navios, e os navios têm o seu calado, aquelas marcas no casco, marca vermelha, que ali indica a capacidade de carga que aquela embarcação suporta. E quanto mais a marca vermelha está mais perto da face da água, mais carregado está aquela embarcação. E não pode passar, é o nível limite, porque se passar ele perde a estabilidade. Nós temos os nossos limites. E às vezes, irmãos e amigos, pela dinâmica da vida, as surpresas da vida, situações que nós não escolhemos, mas a vida às vezes nos lança, às vezes nós nos vemos na condição de estar carregando mais peso do que o que a gente humanamente consegue. Quantos são os casos de adoecimento emocional? É certo que em todas as nossas famílias, e muito provavelmente aqui nesse plenário, temos entre nós aqueles e aquelas que já adoeceram emocionalmente ou mesmo estão enfrentando uma situação assim. Uma é a realidade de um adoecimento físico, você vai lá e faz exames, coleta material, às vezes exames de imagem, e o médico ali consegue enxergar, identificar pelas alterações no sangue ou em outras situações na imagem, e ele consegue ver qual é o problema, prescrever ali uma medicação, um tratamento. Mas na alma, quando a gente adoece lá dentro, não tem quem pode medir. É só mesmo Deus que conhece a gente por fora e por dentro. O Deus que nos criou, que conhece o nosso coração como ninguém. E porque nos conhece, Ele é o único, somente Ele pode renovar de verdade a nossa vida. Pode refrigerar a nossa alma. Ele pode nos conduzir a uma situação de sossego, de tranquilidade, de segurança, e ali nos renovar como nenhum outro remédio pode fazer. Um dos momentos mais delicados na vida de uma ovelha é quando ela vai beber água. E nos rios correntes ela vai ali porque ela tem que quase que enfiar a cara toda dentro da água para poder beber água. A língua é curta. Diferente de um cachorro que bebe com facilidade, a ovelha tem que enfiar o focinho dentro da água. E aí ela é presa fácil. Se com a cabeça para fora d'água ela já é presa fácil, com a cabeça quase que dentro inteira ela não tem velocidade para nada. E os predadores vindo por terra ou mesmo vindo de dentro da água pegam facilmente. É um momento crítico para a ovelha quando ela vai beber água. Mas aqui, conforme a palavra que o Senhor coloca nesse texto, este lugar de beber água e de renovo é lugar onde não há perigo, águas tranquilas, são águas sem predadores, é lugar que a ovelha pode permanecer ali o tempo que for, beber quanta água quiser, e aquilo vai renová-la, matar a sua sede e renovar as suas forças. O Senhor é esse que sempre nos leva para situações onde Ele quer tratar o nosso coração, matar a nossa sede da alma e renovar as nossas forças. Um dos episódios icônicos do Antigo Testamento é o momento de Deus
com Jó. O Jó que perdeu tudo, o Jó que perdeu todos, o Jó que perdeu até a saúde, o Jó que começou a questionar até o dia de ter nascido. Ora, para viver assim era melhor o Senhor ter sido um aborto, era melhor eu ter morrido no ventre da minha mãe. E ele vem ali se lamuriando. E no capítulo 37, em diante do livro de Jó, Deus responde a ele. Mas Deus se apresenta a Jó e fala com Jó. Se você olhar lá, você vai ver que Deus fala com Jó do meio do redemoinho. Em outras versões, do meio do furacão. Em outras versões ainda, do meio da tempestade. Gente, às vezes a gente não entende quando a vida nos sacode. Em muitos desses momentos, Deus está nos levando a um momento em que Ele quer falar com a gente. Foi no deserto que Ele encontrou com Moisés. Moisés estava no deserto e foi lá no meio do deserto que Deus encontrou com ele, conforme narra Êxodo capítulo 3. Foi no deserto que Ele encontra com Elias. Elias, o profeta que pedia a morte. Senhor, eu estou cansado, chega, tira a minha vida. E foi para um deserto, e lá Deus encontra com ele no deserto. E com Jó foi no meio do redemoinho. E o que Deus fala para Jó é fantástico. Dos versos capítulo 37 até o capítulo 40. Em suma, Deus fala: Jó, você conhece os fundamentos da terra, você sabe onde estão. Você sabe porque a terra flutua no nada. Você sabe como é que ela mantém a sua órbita. Jó, você sabe qual é o lago, ou o rio, ou o mar mais profundo, qual é a profundeza dele? Você sabe como é que se forma a gota de orvalho? Você sabe onde estão as reservas de neve? Você sabe como dá à luz um cabrito montês, um cabrito da montanha? Você sabe como forma a chuva, como os rios não se transbordam, voltam para o mar e a chuva cai? Você sabe como tudo isso acontece? Você sabe quem pôs portão nos mares para dizer para eles: até aqui você vem, daqui para lá você não passa, em um planeta que é 1/5 de terra e o resto é água? Você sabe por que a água não invade a terra e não engole? Deus querendo falar para Jó sobre si, Ele fala: Jó, fui eu que fiz todas essas coisas. Fui eu também que permiti você passar por todas estas perdas. E se eu estou fazendo isso com você, Jó, e você não entende, Jó, você não entende de um monte de outras coisas, mas elas acontecem de maneira perfeita. Então, Jó, confie em mim, porque eu não erro. O Senhor sempre nos leva para momentos assim, momentos em que a vida para, porque Ele quer falar com a gente. E quando Ele fala com a gente, a sua voz é essa água que mata a nossa sede. Ele, a sua presença, a visitação do seu Espírito nesses momentos, é esse renovar das nossas forças. Como disse o Senhor em Isaías capítulo 40, não pense que a sua causa está distante do Senhor, que o Senhor se esqueceu de você. Não pense isso. E aí o Senhor fala: olha o Senhor, Ele não se cansa e nem se fadiga. Os jovens, mesmo os mais moços e mais viris, mais fortes, mais saudáveis, eles se cansam e de cansados eles até caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Porque quando Jesus é pastor, Ele oferece segurança, e na segurança da sua presença, renovo. Ele refrigera e renova a nossa alma. Quando o Senhor é pastor, Ele oferece direção. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Uma ovelha, como eu disse, dada a sua dificuldade de visão, ela facilmente se perde. Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas, as parábolas dos perdidos: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho também que se perdeu. E ele fala da ovelha perdida, que a ovelha se perdeu, foi pelos valados e se perdeu.
mostrando mais uma vez essa característica deste animalzinho. Não sei se você já parou para pensar nisso na sua própria vida. Eu, quando penso na minha, me lembro dos meus descaminhos de antes e me lembro das orientações pontuais e maravilhosas que eu tive em minha vida depois que eu conheci verdadeiramente Jesus aos 17 anos de idade. E se eu não tivesse conhecido Jesus e Ele não tivesse colocado as demarcações, é certo que eu não estaria aqui falando com os irmãos nessa noite. Os nossos caminhos, mesmo os mais bem planejados, nos levam para situações extremamente perigosas, porque a gente naturalmente vai sempre escolher o caminho mais fácil, mais curto. Os caminhos que Deus tem para a gente, às vezes, são mais difíceis aos nossos olhos, mas são retos, são justos, são verdadeiros e são, portanto, perfeitos. Em Isaías 55, o Senhor fala: olha, os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos. Quanto o céu está mais alto que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos, na contrapartida dos teus. Não confie então nos seus próprios caminhos e não trilhe-os sem o Senhor. Quando o Senhor é pastor, Ele nos oferece direção. Eu gosto muito do Salmo 139, também de Davi. E quando ele apresenta o Senhor como sendo aquele que tudo sabe, aquele que está em todo lugar, aquele que pode todas as coisas. E ele fala que antes de ter forma ainda na barriga da mãe, o Senhor já o conhecia e já tinha determinado todos os seus dias. O Senhor que sonda, conhece, antes que a palavra venha à boca, Ele já sabe. O Senhor que não tem como se esconder dEle. Se vai para a situação mais triste e terrível da vida, lá o Senhor está. Se está no melhor dos momentos, as asas da alvorada, lá também o Senhor está. Não tem como fugir. E quando Davi vai falando sobre este Deus, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo é, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que tudo pode, lá no finalzinho ele faz uma oração, que deve ser a minha e deve ser a sua. Senhor, o Senhor que é tudo isso, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está falando: Senhor, o Senhor que tudo é, tudo sabe, tudo faz, é muito melhor do que eu. Então, se o Senhor vê que eu vou me entortar pelos meus caminhos, caminhos maus, que o meu coração deseja e traça, Senhor, me tira e me guia pelo teu caminho, que é o eterno, que é esse caminho maravilhoso. O Senhor sempre oferece direção. E o Senhor coloca marcações, como a gente está viajando e precisa das informações de trânsito, o Senhor coloca. O Senhor nos fala pela sua palavra, mostrando-nos o caminho. O Senhor nos fala através de pessoas que Ele coloca no nosso caminho, mostrando-nos o caminho. O Senhor nos fala através de circunstâncias, mostrando-nos o caminho. O Senhor nos fala através de exemplos na vida de outras pessoas. Não é nem comigo, mas eu olho para o meu vizinho e quando eu olho e tenho discernimento, o Senhor fala comigo e mostra o caminho que Ele quer para mim. O que não falta para aquele que quer ouvir, o que não falta é a orientação do Senhor, desde que quando a gente coloca o Senhor como pastor. O Senhor oferece cuidado. E o cuidado que Ele oferece em toda e qualquer situação. O verso 4 famosíssimo: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, o Senhor está comigo, teu cajado e tua vara me consolam. Vale da sombra da morte é algo literal, perigo, risco. E o salmista fala: ainda que eu tenha que andar por ele. Perceba, não tem aqui uma vertente de imunidade. Eu não vou andar, Deus vai me livrar do vale, da sombra da morte. Não, ainda que eu ande por ele.
Porque Deus não nos isenta de passar por situações difíceis em nossa vida. Deus não nos isenta de dificuldades, de perigos, de perdas, de desertos. Deus não nos isenta de vale de sombra da morte. Mas Ele entra com a gente lá, Ele não nos deixa sozinhos. É diferente quando a gente enfrenta essas situações sós. É diferente quando a gente enfrenta essas situações e a gente vê o Senhor conosco. Era diferente para uma ovelha perdida estar sozinha num vale de sombra da morte. É diferente quando a ovelha está no rebanho vendo o seu pastor à sua frente. O cajado e a vara do pastor trazem essa segurança. Aquele bordão do pastor que na ponta é dobrado. Aquilo tem a parte dobrada que é o cajado e tem a parte de baixo reta que é a vara. Ou alguns pastores tinham dois, a vara e o cajado. O cajado não é para bater, o cajado é para buscar a ovelha, é para endireitar o caminho, pega pela patinha, pelo pescoço. A vara é para bater, mas não em ovelha. Pastor bom não bate em ovelha. Pastor bom cuida de ovelha. E Jesus disse, eu sou bom pastor, eu até dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Pastor bom não fere a ovelha. Pastor bom cura a ovelha. E ele fala, a vara e o cajado para cuidar da ovelha, a vara para afugentar os predadores, dentre ele o lobo, que era tão comumente conhecido como predador de ovelha. Se tem pastor, vai ter cajado e vai ter vara. O lobo vai ficar longe e a ovelha não vai se perder. Mesmo que o vale seja escuro, a ovelha não vai se perder. Jesus, no capítulo 10 de João, quando ele fala que ele é o bom pastor, lá no finalzinho ele fala, nenhum só daqueles que o Pai colocou em minhas mãos se perderá. Nenhum cairá fora, porque eles são mais importantes que tudo. Nenhum deles vai ficar longe de mim. Que maravilha é quando enfrentamos os momentos de dificuldade em nossa vida. Que maravilha é termos o pastor que cuida de nós, bem pertinho da gente. Mesmo diante dos perigos, que maravilha é saber que Jesus está conosco. E Ele nos protege, Ele nos guia, Ele realmente cuida de nós. O Senhor oferece paz. Preparas uma mesa, isso é rico demais. Na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O Senhor oferece paz. Paz por fora e paz por dentro. Primeiro por fora. Esse texto aqui não está dizendo, não é um texto triunfalista. Como uma música conhecida no passado aí, aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção, vai se arrepender, ele vai ver que eu estou na bênção e ele vai estar ruim. Não é isso. Crente de verdade não pensa assim. Quando fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, é a mesa da pacificação. A mesa para o judeu tem a ver com comunhão. Jesus, quando quis estabelecer a nova aliança, ele sentou com seus discípulos à mesa. E naquela mesa tinha João, o discípulo amado, mas também tinha Judas, que o trairia logo na sequência. Anos atrás, num dos primeiros tratados de paz entre palestinos e israelenses, depois de décadas de guerra, Yasser Arafat, que era lá o líder palestínico, e o líder, primeiro-ministro de Israel, sentaram numa mesa na fronteira e tomaram chá juntos, selando a paz naquele tempo. Povos inimigos, israelenses e árabes palestinos, selaram a paz diante de uma mesa. Aqui é paz. É aquela dinâmica de Romanos 12. Retribuir o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, mesa para ele, dá você mesmo de comer. Se ele tiver sede, dá você mesmo de beber, porque fazendo isso, você estará acumulando brasas vivas na cabeça dele. Ué, eu tanto prejudiquei essa pessoa e prejudico, mas ele está me abençoando. E quando olhará com calma para a mesa que você oferece, ele verá o Cristo na sua vida.
Paz por fora. Quando Jesus é pastor, Ele nos dá condições de viver em paz com os que estão à nossa volta. E paz por dentro. Unges a minha cabeça com óleo. Haviam insetos, moscas, e há naquela região até hoje, que pousavam na lã da ovelha e iam nos ouvidos, nos olhos e depositavam larvas. Aquelas larvas nasciam, e iam para o cérebro das ovelhinhas e começava ali a comer e se alimentar do cérebro. As ovelhas ficavam enlouquecidas, batendo com a cabeça nas rochas, umas nas outras, girando, por conta dessa enfermidade. Unges a minha cabeça com óleo, nada tem a ver com grandeza de espiritualidade, dons espirituais, não é nada disso. É óleo que o pastor passa na cabecinha da ovelha e que depois que seca se torna numa cera e protege os orifícios do seu rosto, ouvidos, nariz, olhos, para que as moscas não posem, pois é um repelente natural, mas mesmo posando, não adianta depositar larva porque não vai entrar. E essa ovelha, então, ela não tem o risco de ficar com o seu cérebro perturbado. Você já ficou perturbado por dentro? Inquieto, aflito? Como é horrível. Quando Jesus é pastor, Ele nos dá paz. Ele é o príncipe da paz. A gente pode crer que Ele está cuidando de tudo, que Ele está no controle de tudo, que mesmo não enxergando o que vai acontecer, a presença dEle na minha vida, e o óleo simboliza assim o Espírito, a presença dEle é esse protetor das minhas emoções, do meu coração, da minha mente. E quando Ele é o pastor, Ele me leva a viver em paz com os de fora e me leva a experimentar da paz que também aqui dentro eu tanto preciso. Por fim, quando o Senhor é pastor, Ele oferece bênção contínua e eterna. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Naquele tempo a casa do Senhor era o templo em Israel. Eles criam que ali se manifestava a presença de Deus. Com o advento do Messias, o Senhor Jesus começa a apontar que seria diferente. Quando fala para a mulher samaritana, olha, não é nem Israel o lugar de se adorar, também não é no monte em Samaria, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Chegará o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão encontrar Deus em qualquer canto, contanto que seja em espírito e em verdade. Ele morre, ressuscita, e Ele promete então que o Espírito viria. E quando o Espírito dele viesse, faria morada dentro de cada um. A presença de Deus agora é dentro. E aí essa questão dessa dinâmica de casa de Deus muda. Na verdade, ela se amplia. A gente pode entender que aqui, igreja, esse local físico é casa de Deus. Ora, quando os crentes todos estão reunidos, sim, Deus se faz presente. O próprio Jesus disse isso. Onde estiverem 2 e 3 reunidos em meu nome, eu estarei. A gente também pode entender e entende que cada crente, cada um que entende a Cristo e recebe a Cristo em sua vida, se torna a casa de Deus. Eu sou a morada e você também é, se você já entregou sua vida a Jesus. Assim como a gente entende que tem uma casa eterna que está sendo preparada. E Jesus disse em João 14, vou preparar lugar. E quando tiver tudo preparado, virei novamente, buscarei vocês para mim, para que onde eu esteja, vocês estejam também, que vai ser a sua casa para sempre. Então, percebe como se amplia a dinâmica de casa de Deus? Em suma, aquele que tem Jesus como pastor, ele vive com Deus. Ele vive em Deus. E aí, não tem como deixar de ser abençoado quando a gente está com Deus em todos os lugares, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não porque a gente merece, porque a gente é bonito ou cheiroso, a gente é miserável pecador. Falando de mim, talvez vocês sejam um pouquinho melhores do que eu, mas tão somente pelo fato dele ter nos amado. E amou a gente tanto ao ponto de entregar na cruz do Calvário. Morreu por mim, pelos meus pecados.
não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo. E um dia especial, ele me viu na minha miséria, iluminou o meu entendimento, me fez perceber que eu não era nada sem ele. Não adianta eu viver minha vida confiado em mim mesmo, eu não ia chegar em lugar nenhum. Mas se eu me entregasse para ele, eu iria ter bênção constante e eterna, começado daquele dia em que ele viesse fazer morada em mim, no dia da minha conversão, se estendendo por toda a eternidade. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu agora, depois de Cristo e em Cristo, estou em Deus, estou em Cristo. Nada e ninguém pode abalar e mudar esta verdade. Quem você tem sido diante de Deus? Quem você é diante de Deus? Que você deseje com todo o seu coração ser ovelha. Que você reconheça nos teus caminhos todos os momentos irrompantes de autossuficiência que às vezes nós temos. E que você não deposite mais sua confiança, sua esperança, sua fé, sua segurança no que você é ou pode ter ou pode fazer. Mas que nessa noite ainda você se lembre desta verdade do Salmo 23. Que se você permitir e desejar e escolher fazer de Jesus o seu pastor, de nada você terá falta. Ele te encherá, preencherá e te abençoará completamente, pois ele é o maravilhoso e perfeito pastor. Queria orar por você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pense um pouquinho aí na sua vida. E nós vamos orar juntos, mas eu gostaria que nesses minutinhos, segundos, você pense na sua vida. E se Deus tem falado com você, sempre que Deus fala com a gente, Ele espera respostas de nós. O que você quer responder ao Senhor nessa noite? Se você deseja colocar sua vida diante do Senhor, pedindo perdão por algumas situações, é o momento de você fazer isso. Se você reconhece que tem confiado mais em si mesmo do que nele, é o momento de falar: Senhor, muda o meu coração e me ajuda. Se você tem tomado caminhos que destoam do caminho que Deus tem para você, é o momento de você voltar atrás. Falar: Senhor, preciso muito da Tua direção na minha vida. Se você tem vivido em guerra com pessoas à sua volta, ou mesmo guerra no seu coração, guerra interior, talvez ninguém veja, mas você está aí cheio de conflitos internos, é hora de se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero ser eu quero ser esta que se entrega plenamente, que confia totalmente e que assim experimenta deste Teu pastoreio que é sem igual. Você que ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, seja você que está aqui conosco nesta noite, no templo, ou mesmo em casa, e você gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite, fazer dele o seu pastor, convido você para orar comigo também neste momento. De onde você está, o Senhor quer enxergar e ver o teu coração, e Ele sabe o seu coração. Que você fale então para o Senhor: Senhor, eu reconheço os meus pecados, e nessa noite eu entrego a minha vida para o Senhor, escolhendo me tornar tua ovelha, escolhendo fazer do Senhor o meu pastor. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado.
pela tua graça sem igual que nos alcança em cada parte deste culto, falando ao nosso coração e também agora através da tua palavra. Tu conheces cada um de nós aqui, sabes o que cada um aqui está apresentando ao Senhor, a resposta que cada um tem dado a Ti, sejam os que estão aqui, os que acompanham de casa. Deus, o Senhor que conhece cada coração, que o Senhor possa receber cada pedido feito, que o Senhor possa perdoar pecados, que o Senhor possa consertar descaminhos, que o Senhor possa renovar o espírito daqueles que precisam, estabelecendo a Tua paz, e em especial estes que pedem, ó Deus amado, por sua salvação, entregando suas vidas ao Senhor. Deus, que o Senhor nesta hora os visite de maneira especial, mude, transforme desde já o seu coração e escreva o nome deles no livro da vida, fazendo-se pastor deste que te pede, desta que clama a Ti, fazendo dela tua ovelha, e que cada uma destas bênçãos espirituais que relembramos nesta noite possam ser plenamente experimentadas por estes, mas também por todo aquele que aqui tem se colocado como ovelha do Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós o Teu pastoreio, livra-nos de buscar os nossos próprios caminhos e nos ajuda a seguir submissos, ouvindo a Tua voz e seguindo no caminho que o Senhor tem nos chamado. Obrigado, Deus, também por este momento, quando participaremos da Tua mesa, que o Senhor também agora seja glorificado, e que também por meio dela, da manifestação da Tua graça neste lugar, através da celebração da ceia, Pai, cada um dos corações sejam abençoados em Ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar a nossa irmã Balbina, nossa diaconisa, estará ajudando aqui na distribuição dos elementos, e queremos também convidar aos irmãos que estão conosco para participarem deste memorial. A ceia do Senhor é um momento muito importante para a vida da igreja, para a vida de cada servo de Deus, instituída pelo próprio Senhor Jesus, quando na noite em que foi traído, tomou o pão, distribuiu aos seus discípulos, fazendo o mesmo com o cálice, e ali ensinando-os que aqueles objetos, o pão, o cálice, relembrariam o sacrifício que o Senhor estaria sofrendo por cada um de nós, e deveria ser repetido então, de tempos em tempos, para esta memória. Quando a gente participa desta mesa, a gente lembra que Jesus morreu por nós. Quando a gente come deste pãozinho, quando a gente bebe desse cálice, a gente lembra que foi pelos nossos pecados que o seu corpo foi entregue à morte, que foi pelos nossos pecados que o seu sangue foi derramado naquela cruz para perdão da nossa vida. Além disso, a gente também relembra e anuncia que Ele ressuscitou, Ele está vivo. E a gente também testifica e mantém os nossos olhos fixos na grande esperança da sua volta. Jesus um dia voltará. Convidamos então para participar deste memorial todos os irmãos que já entenderam quem é Jesus e já entregaram a sua vida a Jesus, o recebendo como Senhor e Salvador em suas vidas, que já foram batizados em alguma igreja evangélica e que estão em plena comunhão com Deus e com a igreja que você faz parte. Você então, se tem estas condições, você pode participar desta mesa. Eu vou pedir para que a nossa irmã Balbina ore mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelo seu sacrifício, pedindo que o Senhor nos ajude a consagrar sempre a nossa vida, e que o Senhor nos ajude a anunciar
o seu grande amor em todos os lugares, pois Ele está vivo e um dia voltará. Vamos orar com a nossa irmã. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, te agradecer, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício ali na cruz, para perdoar nossos pecados, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor derramou Teu sangue precioso ali para nos salvar, Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, neste momento que o Senhor, Pai, nos consagra, Senhor Deus, edifica nossas vidas, meu Pai. Jesus, fica conosco, Senhor Deus, no decorrer desta noite, meu Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, cada dia procurar te obedecer. Eu venho te agradecer também, Senhor Deus, pela palavra, Senhor Deus, que foi lida em nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco nesta noite poderosamente, Pai. Jesus, como é bom saber, Senhor Deus, que nós estamos aqui para te adorar, para te servir em espírito e em verdade, Senhor Deus. Obrigado, Pai, muito obrigado. Eu sou grata a Ti por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu te peço, eu te agradeço, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Mesmo a capela aqui, vamos cantar um hino. Nos perdoe a dificuldade na nossa projeção, a gente está ajustando ainda essa parte técnica para logo termos a projeção das letras. Você também em casa nos perdoe. Hino 286, Alvos mais que a neve. Peço que os irmãos me ajudem aí, tá bom? Fazermos um bonito coral, pois eu sozinho não vai para muito longe. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Amém. Convido todos para se colocarem de pé. Alguém teria ficado sem os elementos? Uns minutinhos aí, uns segundinhos para você abrir com cuidado. Todos conseguiram abrir? Alguém aí derramou, precisa de outro? Tudo bem? Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele disse: comei dele todas as vezes em memória de mim, pois é o meu corpo partido em favor de vocês. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice, distribuiu aos seus discípulos e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança, é uma nova aliança no meu sangue. Tomai dele também, todas as vezes, em memória de mim. Em memória do nosso precioso Senhor, seu corpo, seu sangue, tomemos e comemos nesta noite.
Querido Deus, nós te louvamos, muito obrigado. Obrigado pelo teu sacrifício, pela tua obra redentora, que um dia especial alcançou a nossa vida. Obrigado, Deus, pela vida da tua igreja, que se apresenta aqui nesta noite, até mesmo virtualmente,